Paz do Senhor, queridas irmãs, é um privilégio maravilhoso podermos refletir na palavra de Deus nessa tarde. E hoje eu gostaria de ler com as irmãs Lamentações 2:19, um texto que eu gostaria de meditar com todas nós que somos mães. A palavra de Deus diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Queridas, eu gostaria de refletir nesta tarde com vocês sobre um tema muito pertinente, todo o tempo da nossa vida: a oração pelos filhos como uma arma poderosa. Toda oração de uma mãe, de um pai, é uma arma poderosa. Deus nos deu filhos e colocou sobre a nossa responsabilidade e autoridade espiritual. Reconheço que não é fácil cuidar desses filhos, muitos dias são bem difíceis, mas para os pais que são justos diante de Deus, não existem palavras que expressem a gratidão e o amor que sentem por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de gerar filhos e de sermos mães. Porém, a palavra de Deus diz que Ele não nos deixa só. E para ajudar nessa responsabilidade, Ele nos dá também a obrigação e o privilégio que nós temos de orar pelos nossos filhos. Assim como existem pais que se alegram e são gratos por seus filhos, há também aqueles que sofrem, que choram por aqueles filhos que estão em caminhos de trevas ou fizeram escolhas erradas, que não aceitam a orientação e o conselho dos seus pais, que não se relacionam bem com eles, que estão confusos, perdidos, que estão doentes. São muitas as preocupações dos pais por seus filhos. E razão ou motivo para orar pelos nossos filhos, então, não faltam. Não existe fórmula mágica quando a gente ora para os nossos filhos. Mas eu sei também, querida, que a oração é uma arma poderosa e nós devemos fazer uso dela sempre. Pais que oram por seus filhos edificarão a fé e o caráter da próxima geração. Você já parou para pensar nisso? Uma oração por vez está tratando de futuros pastores, futuros doutores, futuros políticos, aqueles que cuidarão da próxima geração. A oração, então, é uma âncora, uma fonte de força que nos dá orientação tanto para os pais e também dá orientação para os filhos nas suas escolhas, na sua obediência aos seus pais. E buscar orientação de Deus para os nossos filhos é ter uma visão plena da vontade de Deus para eles. Então, a cada dia nós precisamos ficar atentos a todos os aspectos para que os nossos filhos não sejam destruídos, para que eles sejam abençoados. Nós precisamos amar os nossos filhos, compreender, ensinar, educar os nossos filhos. O melhor que nós podemos fazer, a gente deve fazer. Mas para isso, nós precisamos de uma orientação. E de onde vem a melhor orientação? Da parte de Deus. Por isso nós devemos orar. Então eu te pergunto, pelo que nós devemos orar? Pelos nossos filhos. Primeira coisa, nós devemos orar pela sua proteção, para que o Senhor guarde a mente, o coração dos nossos filhos, da influência de amigos, influência da mídia, influência dos males e dos perigos deste mundo. Que Deus os guarde, os preserve nos seus caminhos, no trabalho, no estudo, nas suas atividades, nos seus afazeres diários. Os nossos filhos precisam ser protegidos daqueles que querem o seu mal. E quando nós oramos, nós pedimos: Senhor, guia nossos filhos nos seus relacionamentos, aqueles que têm filhos adolescentes e jovens, que guiem no seu namoro, nas suas escolhas. Mateus 6,44 diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que eu devo orar até por aqueles que fazem mal aos nossos filhos. Sim, para que Deus os liberte, que meus filhos sejam testemunho para amigos ou colegas ou pessoas de escola ou do seu trabalho que às vezes querem fazer mal, que o testemunho dos meus filhos converta outras pessoas. Outro motivo pelo que eu devo orar pelos meus filhos é pelo seu bem-estar espiritual.
Que meu filho Asaf, que minha filha Alda, eles possam ter um coração íntegro, obediente e a fé para aprender e guardar os mandamentos de Deus. 1 Crônicas 29:19 diz assim: e a meu filho dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos e para fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Esse versículo está de 1 Crônicas é Davi orando pelo seu filho Salomão, pedindo a bênção de Deus sobre ele. Eu devo orar também pelos meus filhos, pela sua santificação. Sim, num tempo de tantas dúvidas, de tantas coisas que são colocadas em descrédito neste mundo, querendo contrariar a palavra de Deus, eu preciso orar para que os meus filhos cresçam de graça em graça, confiem no Senhor, sejam purificados, limpos do pecado e de tudo que foi errado e mal, que tenham um coração livre das más intenções, que vençam as tentações e as dificuldades deste mundo, que eles tenham inspiração, luz e discernimento para escolher e agir corretamente em tudo e para mudar, né? Saber da marcha ré quando for preciso. Jó 1:5 diz que Jó orava pelos seus filhos e os santificava, aleluia. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles e dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Então nós precisamos clamar pela santificação dos nossos filhos. Outro motivo que precisamos orar pelos nossos filhos, quando estiverem doentes, mamães, quando seu filho estiver com febre, estiver doente, você não deve, em primeiro lugar, dar remédio, não. A primeira coisa que a gente deve fazer com os nossos filhos enfermos é orar. Pegue seu óleo de unção, use a sua autoridade que Deus te deu para curar e repreender a enfermidade dos seus filhos e ore por eles. Ore para que sejam protegidos ou curados, libertos de vícios, dos problemas, de males que os afligem, das doenças que os enfraquecem e destroem, para que eles sejam fortalecidos, que tenham inteligência e vigor, para que vivam mais plenamente e cumpram tudo que lhes for requerido. Marcos 5:23 diz: e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Aqui é o clamor, né, de Jairo orando pela sua filha. Outro motivo também de oração, será que a gente deve orar pelos nossos filhos só quando tem problema, só quando tem dificuldade, só quando está enfermo? Não, a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos orar sem cessar. Orar sempre, 1 Tessalonicenses 5:17, que vençam todos os desafios, para que eles vençam as dificuldades que a vida lhes impõe e eles saiam vitoriosos, vitoriosos na escola, na faculdade, nas escolhas, nos amigos. Que as decisões dos nossos filhos, elas sejam no Senhor, que eles tenham sucesso em tudo que fizerem para abençoar as pessoas e que as suas necessidades sejam supridas, que eles alcancem sucesso no estudo, no trabalho, em tudo. Eu lhe faço uma pergunta hoje à tarde. Será que os nossos filhos sentem a força das nossas orações ao Pai quando eles estão em necessidades e anseios específicos? Se os nossos filhos a quem amamos e servimos não ouvem ou não sentem a influência santificadora de nossas sinceras orações em favor deles, a gente precisa então mudar. Mamãe, não fique orando como uma 007, escondida, trancada no quarto. Não vá até seu filho. Ore com ele, coloque a mão na cabeça dele. Ele precisa ver e sentir que ele tem uma mãe que ora por ele. Aleluia. Isso me alegra muito, porque eu tenho exercitado isso na minha casa, orar junto com os meus filhos, impondo a mão sobre eles. Então, eu quero já concluir com vocês esta tarde. A oração por nossos filhos se torna mais significativa quando nós expressamos gratidão e temos a real intenção de fazer a vontade de Deus e um coração sincero. Seja grata, mamãe, por ser mãe, por saber onde recorrer às dificuldades dos seus filhos. Deus ouve e responde a toda oração sincera. A resposta de Deus é imediata, ela é real. E nossos filhos precisam testemunhar isso, precisam disso. A educação que nós damos aos filhos, ela é fundamental. A Bíblia fala: instrui o menino no caminho que deve andar, no caminho, junto com ele. Então você não pode orar escondido, ficar orando em secreto apenas. Não ore com eles. Tem muitos momentos que nós mães oramos por nossos filhos por questões específicas na calada da noite, mas você precisa ter um tempo de oração com os seus filhos. É dos pais a responsabilidade de ensinar os filhos a orar.
a buscar mais orientação de Deus para a sua vida. Nós precisamos ensinar através do exemplo, ensinar pelo exemplo através das orações no lar. Só assim nós veremos o Senhor honrando a sua palavra. Quando estiver velho, o que vai acontecer com eles? A Bíblia fala que quando a gente instrui a criança, se eles se envelhecerem, eles não se desviarão do caminho. Então nós não precisamos estar só a orientar e cuidar dos nossos filhos. A oração abre as portas que nós precisamos, remove as barreiras da vida dos nossos filhos, alivia as pressões, traz orientação, paz, consolo em época de estresse, em época de angústia, em época de necessidade. Ore por seus filhos, agindo segundo a orientação do Senhor, certamente seus filhos, os nossos filhos, estarão bem e protegidos. E eu quero encerrar esta palavra, repetindo o versículo que nós lemos de Lamentações de Jeremias: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a eles as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. E o mesmo Jeremias nos dá uma palavra de coragem no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer ver um milagre na vida dos seus filhos? Clame ao Senhor. Ele tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos para a vida dos nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta tarde, Pai, me coloco junto com estas mamães que ouvem esta palavra. Clamamos pela vida dos nossos filhos e te pedimos, Senhor, sabedoria da parte do Senhor, unção do Senhor, autoridade da parte do Senhor para instruirmos os nossos filhos na tua palavra e fazê-los, Senhor, a amar a oração, amar a leitura da palavra. Jesus, guarda cada mamãe, Senhor, guarda, Senhor, cada família, guarda cada papai, Senhor, guarda cada filho, cada filha, e eu ministro o milagre do Senhor nas famílias nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.